Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Roberto Couto, um dos fundadores do Centro Espírita Caminho da Luz e atual presidente desse Centro Espírita, para que possamos ter uma conversa com base na doutrina espírita, conhecimentos em relação a tudo o que está acontecendo no momento, à luz do Espiritismo. Seja muito bem-vindo, Roberto, ao canal Farrell Molina, e se puder falar um pouquinho como todo o trabalho do Centro Espírita Caminho da Luz começou, como você começou nessa trajetória espiritual, de conhecimentos, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de todo o início desse trabalho. Olá, Rafael. Vamos bater um papo aí que possa ser agradável e instrutivo a todos nós. A instituição Caminho da Luz existe há 20 anos, já está há 20 anos com suas portas abertas. Eu me tornei espírita há 27 anos atrás, são 27 anos de estudo, buscando esse autoconhecimento, e dentro dessa filosofia foi onde eu encontrei as respostas. E o Caminho da Luz, quando ele foi fundado aqui em Boituva, ele foi para atender necessidades urgentes. Eu só fui entender isso com o tempo. E essa necessidade é mostrar a realidade a que a doutrina espírita veio ao mundo. Ela veio ao mundo para nos instruir como algo, uma alavanca de progresso para toda a humanidade. Então, dentro disso, o Caminho da Luz está há 20 anos aberto ininterruptamente, né? Agora, em função dessa situação, que nós estamos todos com os estudos online, mas com a mesma atividade espiritual sendo mantida dentro de toda essa energia que emana de todos nós, os seus participantes. Isso aí, faço aí parte agora desse grupo, né, do Centro Espírita, participo de alguma forma, trazendo também aí alguma contribuição no aspecto técnico, né? Temos o canal do Centro Espírita Caminho da Luz, que eu vou deixar aqui na descrição para que todos vocês possam conhecer, e sempre tem as palestras gravadas ali para que vocês possam acompanhar de qualquer localidade do Brasil. E também nesse momento todos estão aí com as atividades suspensas, vocês podem ter ali um ponto para que vocês possam encontrar uma mensagem semanal ou então assistir às palestras anteriores. Roberto, eu sempre tenho algumas perguntas prévias que as pessoas colocam dentro da aba da comunidade Seja Membro aqui do canal. As pessoas conseguem mandar perguntas prévias. Eu coloco sempre para esses membros o convidado que vai vir aqui no canal, qual será o tema, eu coloco antecipado, e essas pessoas, como fazem parte dessa comunidade fechada do clube de membros, eles têm a possibilidade de mandar algumas perguntas. Então, eu vou iniciar com essas perguntas dessas pessoas para que a gente dê um pontapé inicial e depois a gente vai conduzindo de acordo com esse tema, né, que é o tema do momento, que a Terra está passando. Sim. Então, a primeira pergunta foi aqui do Davi Leon. Ele quer saber em que momento, segundo o Espiritismo, o planeta começou, né, o processo de transição. Então, Rafael, segundo aquilo que nós recebemos da própria espiritualidade, o início da transição planetária, ele começou com a publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. A partir dali se inicia o processo de regeneração de todo o planeta Terra. Início, mas não temos uma data específica de fim. Por quê? Porque isso envolve uma série de contextos, né? Todos os espíritos vinculados ao planeta Terra, que estavam na atmosfera espiritual do planeta, teriam que reencarnar para passar pela sua oportunidade de redenção. Então, enquanto todos esses espíritos, que a gente não tem noção desse número, não reencarnassem e não tivessem esse propósito de mudança interior, vivendo a experiência material, não acontecesse, esse ciclo não se fecha. Então, quem sabe disso? Ninguém pode afirmar uma data final, mas ele se inicia com a publicação de O Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Muito bom, isso é muito importante quando você salienta isso, porque então a gente observa que
não é algo que vem de uma vez. As pessoas, elas obviamente, às vezes estão acostumadas a assistirem filmes, né, a obras do cinema, onde as transformações ali mostradas vêm num impacto geral, né? Então, para as pessoas que estão assistindo compreenderem como a filosofia espírita já vem tratando disso há muito tempo, e, obviamente, tudo foi gradativo. Então, tudo que está acontecendo ao longo dessas datas, né, o século XX inteiro, com tudo que aconteceu, tem um fundamento nessa transição. Então, nada acontece, na realidade, por acaso. Existe um grande engano nosso quando a gente imagina que acaso existe. Existe, sim, uma inteligência suprema, criador de tudo, que é a causa primária, por trás de tudo. E todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas estão em processo de evolução contínua. E a gente só vive a experiência da evolução passando pela prova da existência terrena, onde nós espiamos o passado e somos provados para a nossa própria melhoria interior. Então, tudo aquilo que aconteceu no século passado e que está acontecendo nesse século faz parte de uma lei natural que, por trás dessa lei, que é uma lei de destruição, na realidade existe uma outra lei, que é a lei de progresso. E tudo tem a ver com causa e consequência. Quando nós ainda atrasamos a nossa evolução, quanto mais a gente retarda esse processo de evolução, mais dor iremos sentir para que a gente possa caminhar. Então, por isso que muitas vezes essa dor ela se torna um pouco mais necessária. A dor tem uma função mais em mundos atrasados que nem o nosso, onde existe um certo comodismo de mudança interior. Como a gente inverte muito a ordem das coisas, a gente sempre olha do lado material para o espiritual, e é totalmente errado olhar do espírito para a matéria, então isso ainda se faz necessário nesse planeta. Mas à medida que essas coisas forem acontecendo, como está no livro A Gênese, no último capítulo, Sinais dos Tempos, Geração Nova, todo esse processo faz parte de um planejamento de evolução, atendendo à necessidade individual e coletiva. E aí eu vou salientar qual a diferença de um espírito regenerado e de um espírito em provas e expiações. O espírito em provas e expiações é aquele que já tem informação do que precisa ser feito, já sabe qual é a lição a ser aprendida, mas continua rebelde, não quer mudar. Então esse vai ter ainda necessidade de mais dor. Aquele espírito que já está consciente, que já tem uma noção do que precisa fazer e começa a fazer, esse já entra no próprio processo de regeneração. Por isso que a regeneração ela é individual, mas a junção dos indivíduos faz o coletivo e assim a coisa vai mudando. Perfeito, Isso mostra que, como tudo que você disse, né, está dentro de um propósito maior, não poderia ser uma coisa esculhambada, né, uma coisa bagunçada, né, não tem como ser. Embora pareça bagunçado, pareça um tumulto, tem todo um segmento, né, tem toda uma sequência de situações para o aprendizado de cada um de nós, né? Sim. Quando você olha por baixo, você está enxergando o caos. Quando a sua visão é de cima e ampla, você vê que tudo aquilo tem um sentido, atende uma necessidade e tem um fim benéfico para que isso aconteça. É que a nossa visão ainda é uma visão curta, uma visão terrena, uma visão material. A gente se ocupa demais com a veste e esquece o ser. É isso que gera toda essa confusão. Mais uma perguntinha aqui, nessa mesma linha. As perguntas que vieram são basicamente nessa linha. Então, acredito que vai se encaixar muito bem com a tua linha de estudo, né? A pergunta da Juliana Souza. Vejo todos desesperados nesse momento e não consigo ajudar. Alguma sugestão para que eu tenha mais equilíbrio? Então, essa pergunta, eu vou devolver uma pergunta agora, tá bom? Porque a pergunta faz a gente refletir e analisar, né? O que é ajudar? Essa é uma pergunta, né? Porque, às vezes, o ajudar, na maioria do nosso entendimento, não é ajudar, é atrapalhar, né? A gente confunde as coisas. Até porque cada um de nós é um ser individual, passando por um processo de aprendizado contínuo. Então, como é que eu posso ajudar? Primeiro ponto, eu tenho que estar bem. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estar centrado, equilibrado. Eu tenho que estar em harmonia.
E eu estando em harmonia, eu consigo, dentro disso, passar algo positivo para essas pessoas nesse momento. Eu consigo ajudá-las com a minha paz interior, a que elas consigam também estar em paz. Então eu começo a levar para elas algo mais seguro. É onde Jesus nos orienta dizendo assim, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, para essa montanha, passa daqui para lá, essa montanha irá passar. O que é isso? É um conhecimento claro, um conhecimento mais racional da grandeza do Criador, no sentido da fé raciocinada. Então, quando eu trabalho isso em mim, eu vou ter muito mais segurança, mais confiança, entender que existe um Criador e que a vida não cessa com a vida física. A vida física, ela é simplesmente momentânea, é uma transição na realidade. Então, com isso, eu tenho mais segurança. Quando eu tenho esse tipo de conhecimento, eu me mantenho mais firme. A partir do momento que eu me mantenho mais firme, eu começo a levar essa firmeza e essa certeza para todas as pessoas. Porque onde eu estou, de uma certa forma, eu estou levando um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de harmonia. E aí eu consigo ajudar. E muitas vezes, eu não preciso nem falar. Eu posso ouvir a pessoa desabafar, a pessoa pôr para fora, ela precisa só descarregar. Muitas vezes, nesse silêncio, eu estou envolvendo essa pessoa numa vibração positiva. Eu estou emanando para ela uma projeção de luz, de harmonia, de paz. Dessa forma, eu consigo estar equilibrado e emanando para ela uma energia positiva, que em um momento adequado ela vai começar a sentir. Aí eu vou estar ajudando. Então, para ajudar, primeiro eu preciso estar sabendo o que é ajudar, estar eu mesmo, né, me ajudando a estar bem, e dentro disso eu consigo passar algo de positivo para as pessoas que estão à minha volta. Por isso que eu perguntei, o que é ajudar? Nós precisamos saber o que é ajudar para não interferir até no livre-arbítrio do outro. É até uma questão de, às vezes, mudar um paradigma. Muitas pessoas têm alguma crença limitante, que algumas pessoas têm, de que pensar em si, às vezes, em melhorar, em ter um progresso, às vezes é egoísmo, muito pelo contrário. Isso é altruísmo, porque você só consegue fazer algo de bom se você estiver bem, não é verdade? Com certeza. Existe uma grande confusão entre egoísmo e auto-amor. É o que as pessoas confundem exatamente isso. Quando você fala, você tem que pensar nos outros, tá bom, eu tenho que pensar nos outros, mas para pensar nos outros eu tenho que primeiro estar bem. Se eu não estou bem, o que adianta? E o que é pensar nos outros? Você que precisa de ajuda, né? Exato. Para eu ajudar, eu preciso estar bem. Vamos pegar hoje toda essa situação que o país vive, que o mundo vive. Vamos imaginar agora a postura de um profissional de saúde se ele não estiver bem. Como é que ele vai ajudar? Exatamente. Ele não vai conseguir. Então ele tem que estar bem. Por isso que a gente tem que... Nós reencarnamos aqui para cuidar de quem? Da gente primeiro. Essa é a proposta. Você procura de você. Jesus diz, pegue a sua cruz e me siga. Nós viemos aqui para cuidar da gente. A partir do momento que eu estou bem cuidado, eu consigo cuidar do meu próximo. Porque eu vou respeitar o livre-arbítrio do meu próximo. Eu vou respeitar o momento atual do meu próximo. E vou passar para ele toda essa positividade, que aquela situação que ele vive é uma situação momentânea. E aquilo tem final, vai passar. A questão não é a situação em si. A questão é como nós vivemos e encaramos essa situação. É isso que faz a grande diferença. A partir do momento que eu olho esses desafios da vida com uma motivação de melhora, de aprendizado, de evolução, fica tudo mais fácil. Para mim e para o meu semelhante. Aí realmente eu estou ajudando. Exato. A gente estava sempre refletindo sobre isso outro dia, inclusive, que as pessoas, às vezes, elas se deixam impactar, né, por algo que, no momento, está sendo colocado em evidência, até de uma forma negativa, né, de uma forma muito bruta, que atrapalha o mental das pessoas, o psicológico das pessoas, e elas acabam esquecendo que olhar para a saúde é algo fundamental sempre, cuidar da saúde, né? Agora, as pessoas estão, nesse momento, principalmente, com tanto medo do desencarne. Na verdade, elas não estão com medo do que está acontecendo, é um medo do desencarne, algo que, uma hora ou outra, todos nós experimentaremos, né? Mas não tomam tantos cuidados em relação a outras coisas. Por exemplo, as pessoas estão fechadas, né, isoladas, e acabam exagerando, às vezes, no que comem, às vezes estão tomando alguma bebida alcoólica, continuam fumando,
continuam dentro de um aspecto mental, às vezes assistindo coisas que não contribuem. Tudo isso não é bom para a saúde também, mas como o foco do medo está em um ponto específico, está tudo concentrado ali e as pessoas acabam até esquecendo de tudo que elas precisam fazer para manter o bem-estar, né? Então, você colocou uma palavra aí fundamental: medo. O medo nos impede de caminhar, o medo nos impede de realizar, o medo nos impede de ser feliz. Então, eu preciso entender medo do quê? Por que do medo? Né? Da onde surgiu esse medo? Qual tipo de arquétipo eu carrego, né, que me faz sentir esse medo? Então, eu preciso trabalhar isso. Porque a questão é, de novo, não é o fato em si, mas é como eu vivencio esse fato é que faz a grande diferença. Então, quando a gente entra nessa energia do negativo, eu estou alimentando e me nutrindo do negativo. E a partir daí, qual é o resultado? Não é positivo, é negativo. Porque quem criou isso? Nós mesmos. Quando a gente muda toda essa frequência, esse entendimento, e aprende essa lição, nós vamos nos tornando mais fortes a cada momento. E você colocou a preocupação, né, com o desencarne, com a morte. É outra ilusão. Não precisa se preocupar com isso, porque morte não existe, né? E o desencarne, tudo aquilo que nasce, morre. O que nasce é o corpo. O que morre é o corpo. Nasce e morre o corpo. Você usa o corpo. Você é imortal vivendo uma experiência material. Então, o que é importante aqui? O que é importante é como eu vivo a situação. Como eu encaro o momento. Como aquilo me torna melhor, mais positivo, mais determinado. E com isso eu vou vivendo de uma forma mais equilibrada. Porque senão nunca vou ter saúde. A saúde começa numa mente sã. Né? O ditado muito antigo, mente sã, corpo são. Então isso é fundamental para a gente hoje. Vamos alimentar as coisas positivas. Mesmo aqueles que estão em quarentena, alimentar coisa positiva, leitura saudável, né? Assistir algo saudável, algo positivo, fazer tomar um pouco de sol, sair um pouco para fora no quintal, né? Mudar essa frequência, mudar isso. E aí nós vamos nos nutrindo de toda essa energia maravilhosa. Você paga para ficar no sol? Não, você sair no sol não paga nada, né? Você respira. Você está pagando pelo ar que você respira? Se você não se cuidar, de repente você vai precisar de um ventilador mecânico. Exatamente. Né? Então é isso, a gente precisa estar mais atento a essa realidade. Com isso a vida vai fluir com muito mais leveza. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui. Joelma Lopes. A Terra está tendo uma chance ou o tempo do planeta esgotou? Vamos, de novo, né, dentro do que você colocou, como a gente ainda tem um entendimento um pouco limitante das coisas, né? Para que o tempo do planeta tivesse se esgotado, se o planeta deixasse de existir, ia ter uma modificação em todo o sistema solar. Olha o quanto isso iria interferir, né? E quando se coloca a Terra tem uma chance, como se parece que se a gente não fizesse a coisa certa, nós íamos ficar condenados ao fogo do inferno, que é outra crença totalmente limitante, porque inferno não existe, céu não existe, o que existe é uma condição mental, emocional e sentimental de cada um. Então essas coisas estão exatamente na nossa mente. Quando a gente estuda a doutrina espírita, que é uma doutrina totalmente libertadora, né, maravilhosa, por isso que é o Consolador prometido, enviado por Jesus, que nos revelará a verdade, nos fará lembrar de tudo aquilo que o Mestre falou, porque Jesus falou de toda a verdade de uma forma alegórica, de uma forma simbólica, e tudo que ele disse é de uma clareza fantástica à medida que eu começo a entender e compreender a doutrina. Então a doutrina nos diz o seguinte: todos nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E passamos por ciclos, eras de evolução. E essas eras de evolução nos colocou até aqui agora. Aonde nós estamos hoje? Vivendo num planeta de provas e expiações. As provas e expiações, o planeta muda quando Jesus vem. Jesus vem aqui e ele nos coloca para nós a seguinte frase: a semeadura é livre, porém a colheita será obrigatória. Isso ele colocou para nós. A partir daí, ele estabelece para a gente que tudo aquilo que nós fizemos tem uma consequência. Mas ele colocou para nós também: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Olha que maravilha.
Então ele coloca para a gente um destino. Qual é o destino? A perfeição. Então o planeta Terra hoje, ele vive esse ciclo de mudança de debate de ideias, onde as coisas estão mudando, tanto materialmente falando, quanto intelectual e emocionalmente falando. Então a Terra, não é que ela está tendo sua última chance, a Terra vai continuar mudando os seus ciclos de acordo com as eras, com os períodos, com os milênios, porque todo o planeta vai modificando. A Terra já foi um planeta estéril, já habitou espíritos aqui que necessitavam daquele período, já foi um planeta onde tivemos os animais gigantes, os dinossauros, uma área totalmente inóspita para o homem. Passamos esse ciclo e chegamos no estado onde o homem começou a habitar o planeta. Então, dentro dessa proposta, é todo um processo de evolução. Primitivo, depois um estado de provas e expiações, e agora a maravilha de poder fazer parte desse momento da transição, aonde o horizonte, o sol de uma nova terra já se apresenta. Então, é um ciclo mudando de algo muito mais atrasado para algo novo, algo mais leve, mais sutil, mais suave. Então, ela segue o seu momento, não que a Terra foi passar aqui agora como se fosse a sua última chance. Isso não existe, isso está na nossa cabeça. Quando se fala de última chance, a gente tem que entender, é a nossa última chance nessa encarnação quanto espíritos no planeta, porque se a gente não melhorar a nossa vibração, quando Jesus faz aquele seu ensinamento, aquela parábola, né, do festim de núpcias, da veste nupcial, a gente tem que entender. Como vai estar o nosso perispírito, esse corpo que nos acompanha após a morte do corpo físico, no mundo espiritual. Você está irradiando luz? Você está leve, sutil? Ou você continua pesado e grosseiro? Como a Terra muda a sua vibração, aqueles que estiverem nessa vibração pesada e grosseira não vão mais ser compatíveis com esse nível. Vão ser o quê? Enviados para outras escolas, outros planetas na mesma condição. Então é isso que nós estamos vivendo. Vamos manter a nossa mente tranquila e serena e procurar o autoconhecimento, a vivência desse autoconhecimento e nos autoiluminando, que é o que realmente precisa. Eu acredito que essa resposta seja bastante esclarecedora e traz um conforto para quem fez a pergunta, porque aquilo que você sintetizou é a responsabilidade que cada um tem, né? Isso é intransferível. Isso também é libertador. Sim. É você fazer o seu papel. Nós viemos aqui com uma proposta. A gente às vezes não entende isso, né? Mas nós viemos aqui com uma proposta. Sabe qual é a proposta de Deus para seus filhos? Nos levar à perfeição, à evolução, à felicidade. Que coisa melhor que isso? Agora, cada um é responsável pelo seu caminhar. Se eu não caminho, eu estou parado. Então eu preciso o quê? Começar a me mexer, me movimentar. Então tudo isso que está acontecendo no planeta tem esse sentido de fazer com que a gente volte para o interior, faça essa autoanálise, essa introspecção mesmo, não aquela introspecção doente, não, essa introspecção saudável, de autoconhecimento, né? A questão 919 do Livro dos Espíritos é maravilhosa. Qual o meio mais eficaz da gente combater o arrastamento ao mal e evoluir? A resposta é: conhece-te a ti mesmo. A resposta que já existe desde Sócrates, né? Na antiguidade, desde antes dele ainda, Santuário de Delfos. Então é algo maravilhoso. Então nós estamos vivendo um momento muito bom para todo mundo. A gente precisa agora aproveitar esse momento e seguir de uma forma diferente. Seguir de uma forma mais humana, mais altruísta, mais amorosa. Mas para isso eu preciso ter para dar. Se eu não tenho, não adianta. Isso mesmo. E pessoal, agora tem mais uma pergunta aqui, e o Roberto é o primeiro convidado que está recebendo esse benefício, né, das perguntas prévias. Então, quem tiver interesse em realizar perguntas prévias para os convidados, aqui embaixo tem a possibilidade de ser membro do canal. Então, lá vai ter uma comunidade onde eu vou estar postando e vocês podem realizar as perguntas. Então, observem a oportunidade aqui embaixo. Lembrem-se de deixar o like e escrever comentários também e compartilhar para as pessoas, para que as pessoas também possam receber esse conhecimento. Eu vou passar mais uma pergunta, que é a última pergunta aqui da lista, das pessoas que encaminharam, que a pergunta vem de Renata Altman.
o Brasil tem um papel estratégico em toda essa confusão? É uma pergunta interessante. A gente tem que fazer duas avaliações aí, né? Porque o brasileiro, às vezes, faz algumas confusões. A gente escuta muito isso. Deus é brasileiro, né? Como se Deus fosse partidário. Não, no Brasil não vai acontecer nada, como se também Deus tivesse escolhido aqui para que nada acontecesse. É uma ilusão. O Brasil é considerado o primeiro celeiro do mundo, né? O Brasil, na sua formação geográfica, geológica, tem um papel fundamental, sim, desde que nós tenhamos aí uma vontade de fazer com que essa nação cumpra o seu papel, dentro daquilo que é material, né? O que o Brasil tem de riquezas minerais e naturais, água, né? É fantástico, clima maravilhoso, comparado com muitos países do mundo. Agora, olhando no aspecto espiritual, tem até um livro escrito pelo Chico Xavier, né, que foi a psicografia dele, que fala Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Então, dentro dessa visão aí, também a gente tem que entender que ninguém que está aqui de férias ou de passagem, ou escolhido para habitar o Brasil, porque aqui é o grande. Não. Os brasileiros têm uma função aqui muito importante. Qual é a função importante? Primeiro, para ser coração do mundo, a gente já tem isso dentro da nossa própria população. O brasileiro é um povo mais acolhedor, né? Acolhedor. Então, dentro disso, a gente consegue criar uma amizade mais fácil, acolher aqueles imigrantes que vêm para cá, que começam a viver aqui. Então, a gente tem essa parte. E a parte do evangelho, quando se fala desse evangelho, é a gente vivenciar o evangelho. Existe um grande erro. É a gente pegar o evangelho e levar para lá, né? Não! O evangelho, por ser a boa nova, ele tem que começar a fazer parte de quem? De nós. Porque nós viemos para o Brasil para aproveitar esse momento, onde é um país de Estado, entre aspas, laico, né? Todo mundo pode professar aqui as suas religiões, as suas filosofias. Então, dentro disso, nós estamos aqui para aprender hoje a vivenciar a mensagem do Cristo, do Evangelho, em nós. Por isso, como é que eu levo esse Evangelho? Pátria do Evangelho, é me tornando melhor. Então, se nós não nos tornamos melhores, não vai adiantar nada. É essa a oportunidade para todos os brasileiros. E como o Brasil, é o maior país espírita do mundo, né? É o maior país espírita do mundo. Então, normalmente, os brasileiros é que saem do Brasil, vão morar em outros países, e nesses países acabam abrindo instituições espíritas, levando a mensagem espírita, também para que esses povos possam ter esse conhecimento de toda essa verdade que nos foi trazida pela espiritualidade, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, mas que a França mesmo não absorveu. Então o Brasil teve esse papel de resgatar essa doutrina e fazer com que essa doutrina tomasse corpo. E a partir daí, somos sim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, desde que façamos a nossa parte, porque se a gente não fizer a nossa parte, para você o que adiantou? Exato. E aí você menciona essas questões históricas, né, que é muito interessante, quando falamos até da espiritualidade, os eventos históricos, né, que nós observamos ao longo de várias épocas, incluindo esses países que estão com situações mais críticas, né? Talvez muitos dos que estiveram também nesses países, talvez nós, talvez outras pessoas que estão no Brasil, estiveram nessas partes do planeta em momentos críticos e tivemos algum tipo de, vamos dizer assim, acordo para vivenciar uma experiência aqui, e outros tiveram o acordo para se lapidarem, vivenciando novamente experiências nesses lugares que criaram uma certa egrégora bélica, né, de destruição. Tanto esses países como Espanha, Itália, que estão sofrendo mais algumas consequências nesse momento, foram impérios que estiveram à frente de grandes batalhas, grandes destruições. E os Estados Unidos é recente, porém, essas guerras mais recentes, houve o grande aspecto nuclear envolvido, né? Sim, você colocou um ponto que aí caberia uma análise um pouco mais profunda de um livro chamado A Caminho da Luz. É a própria psicografia do Chico e o Espírito Emmanuel, né? Que ele vai falar exatamente sobre essas situações, né?
Por exemplo, a Itália, o Império Romano, né? Quantas situações a Itália teve de dor e sofrimento que ela mesma causou. A Espanha dominou praticamente quase toda a América do Sul, quase toda a América do Sul, América Latina, é a Espanha que dominou. Se a gente pegar aqui Brasil, foi Portugal, o resto foi quem? Então, qual o compromisso, né, desses espíritos? Então, cada espírito ou cada nação, que é o coletivo dos espíritos que vivem lá, vão passar por aquilo que necessitam quanto aprendizado, não quanto punição. Tem que deixar isso muito bem claro, hein? Porque as pessoas confundem tudo, né? Eu preciso passar por experiências que eu mesmo tenho necessidade, para que eu não recaia novamente no mesmo erro, para que eu me liberte de todo um arquétipo de culpa no meu psiquismo que me causa aí um atraso na própria evolução. Então isso faz parte, não existe acaso. O acaso é uma ilusão nossa, existe um planejamento muito bem feito. Então aqueles espíritos que vieram para cá, para o Brasil, têm compromisso com essa nova realidade. Compromisso. Olha só, compromisso. O Brasil tem uma missão fundamental, sim. Mas se esse evangelho não fizer parte dos seus habitantes, qual sentido tem? Não tem sentido. Então, esse é o nosso papel hoje, e desde que o Brasil foi, de uma certa forma, conquistado, né? Porque não existe descobrimento, foi uma conquista. Quando os portugueses aqui chegaram, tudo foi atendendo a uma necessidade. E estamos aqui hoje para mostrar a que viemos. Temos uma egrégora muito característica no nosso país, né? Porque são poucos países, né? Esses países mais antigos, eles têm até alguma influência de outras culturas, mas o Brasil tem influência de culturas ao redor de todo mundo. Então, é mais um ponto específico, né, que vem a entrar nessa sintonia da obra do Chico, né? Por conta de ter um pedacinho de cada cultura, talvez facilite tanto que haja uma receptividade, um acolhimento, e até talvez nesse momento, talvez no momento futuro, precise ter uma base um pouco mais sólida em relação aos outros países, né? Sim, quando você fala de miscigenação de raças, né? O Brasil é isso. Nós aqui, apesar de ainda existir muito preconceito, a gente já se libertou de muita coisa. Tem países que são muito duros ainda em tradições. O Brasil, praticamente, se você olhar, quase que não tem, né? Tradições. Até o nosso folclore deixou de existir hoje, infelizmente, né? Mas o Brasil não tem isso. Então a gente precisa, nessa abertura, ter esse entendimento de uma nação aberta, onde os espíritos que aqui vieram têm uma oportunidade maravilhosa de vivenciar o Evangelho. Esse é o ponto fundamental. Vivenciar. Não somente ter a informação. Esse é o nosso momento. Então o Brasil tem esse papel de levar para o mundo essa mensagem maravilhosa do Consolador. Aliás, por mais que nós observemos que existam energias negativas, egrégoras pesadas, né, envolvidas com a distribuição de informações, que, óbvio, que acabam trazendo um aspecto de medo, de controle, nós recebemos, através de conhecimentos em livros psicografados, que o Brasil, em determinado momento da transição, teria um impacto menor, né, em relação ao impacto de outros países. E nós não sabíamos como isso ia acontecer, mas que ia acontecer. E nós estamos começando a observar algo e começam a fazer os pontos se ligarem, né? Sim, veja, nós vamos passar por situações ainda para despertarmos mais e mais. Nós vamos estar mais conscientes das coisas, das realidades. Nós vamos ter um pouco mais de sabedoria, optarmos por escolhas melhores. Então, tudo isso faz parte desse processo. É um processo lento, mas as gerações se sucedem, tudo vai mudando. Então, nós estamos vivendo esse momento maravilhoso, aonde cada um vai aprendendo às custas das experiências, das situações. Isso é um momento bom, apesar de muitos de nós acharmos que não, mas é um momento bom. A hora que tudo isso for mudando, nós vamos estar muito mais fortalecidos e conscientes. E a partir daí, as nossas escolhas serão muito melhores.
E em relação a tudo isso, né, nós ouvimos muito falar sobre mecanismos de controle, né, criados pelos próprios seres humanos, óbvio. Como você salientou, ninguém vai viver 300 anos no controle, o ser individualmente, ou seja, há uma renovação. Por mais que esses seres estejam no controle e tenham intenções negativas em relação a poder, a controle da população e tudo mais, ao esses seres partirem daqui, né, desencarnando, provavelmente terão, se não estiverem condizentes com o padrão vibracional da Terra, terão oportunidades em outras esferas, começam a chegar na mesma proporção seres com consciência diferenciada. Ou seja, aos poucos, vamos dizer que o bastão passa para a mão de pessoas com consciência, com boas intenções, né? A gente não entendeu uma passagem de João no Apocalipse, quando ele fala que as estrelas cairiam do céu, né? E na realidade são espíritos que vêm mais iluminados reencarnar aqui para dar um apoio nesse momento de transição. Então as gerações se sucedem. Como será o Brasil daqui a 50 anos? Como será o Brasil daqui a 100 anos? Provavelmente vai ser um país muito à frente de outros, muito à frente em situações que a gente provavelmente, né, não vai estar aqui para entender. Mas quem organiza tudo isso sabe muito bem dessa proposta. Então, esse papel o Brasil vai cumprir. Talvez a gente não esteja acompanhando o reencarnado, mas vai cumprir o seu papel porque tem toda uma programação dentro disso tudo, né? E faz parte da proposta de evolução. Ou seja, assim como tiveram vários e vários sistemas que hoje já não funcionam mais, e quando observamos, claro que traz até estranheza de como eram realizados, da mesma forma vai acontecer com o nosso sistema atual, que para muitos é um sistema perfeito, mas vai ter um progresso em relação a isso também. Vai mudar, tudo isso vai mudar. Já estão mudando, né? Mas vai mudar muito mais. Porque a proposta ela é benéfica e não maléfica. A nossa visão é que é pequena e curta. A gente não consegue entender o todo. Então, existe um planejamento muito bom para que tudo isso se realize. Agora, os espíritos vão se renovando a todo tempo. As pessoas vão desencarnando e outros vão reencarnando. É um processo natural. Então, uma geração sucede outra geração. Quando Kardec coloca isso no livro Gênesis, né? A geração nova, ele fala muito sobre isso, o espiritual fala muito sobre isso. Essas mudanças que vão ocorrendo. Então, aqueles espíritos ainda endurecidos, esses que acreditam que pode manter o povo nessa hipnose coletiva, todos esses espíritos, em algum momento, vão acabar sendo retirados daqui. E aqueles que querem também ficar hipnotizados também não vão estar em condições de ficar. Então, vai ser esse momento, né? De cada um assumir a sua responsabilidade, caminhar com as suas próprias pernas, fazendo melhor aonde estiver. A predominância de consciência elevada, né, no caso, melhorada, trabalhada, vai então a partir dos próximos anos começar a ter um potencial a mais. Talvez as consciências que ainda não estejam adaptadas tenham esse processo de catarse, né? Por isso que as pessoas tenham um tumulto mental, mas aos poucos nós não teremos mais seres vibrando nessa condição aqui. Ou estarão, claro, na perfeição divina, tendo uma oportunidade em uma outra esfera condizente, ou estarão crescendo junto com a energia da Terra, né? Sim, porque olha só, nada se perde. Nada se perde. A pessoa pode estar em um estado de dormência, de sonolência, mas uma hora ela desperta. O espírito desperta porque ele necessita evoluir. Isso é inerente a cada um de nós. Deus, quando nos cria, dentro dessa proposta de criação, nós somos criados a essa imagem e semelhança. E nós vamos evoluir, independente da nossa vontade. Vamos evoluir porque está em nós. É uma força que nos impulsiona para frente. Então, esses que ainda querem permanecer nessa ilusão, não vão permanecer mais no planeta, vão ser retirados todos a seu tempo, e o planeta tende a melhorar, e isso envolve aqui, nós estamos falando de Brasil, envolve toda a nação brasileira também. Cada um tem um papel fundamental nesse processo. E é muito reconfortante para as pessoas que estudam a doutrina espírita, ou doutrinas espiritualistas, né?
tem uma tendência de colocar as pessoas em novos padrões de consciência, que traz uma luz de conhecimento. Por exemplo, você citou o livro do Apocalipse, que muitas vezes ele tem uma mensagem ali que, dependendo da pessoa que lê, e dependendo do estado de consciência que a pessoa estiver, essa pessoa faz um alarde enorme, né? Causando o quê? Nas pessoas que estão ali procurando algo? Um pânico, um medo. E, na realidade, tem que ter uma reflexão muito mais profunda em relação a isso, né? Quando eu olho um ponto só, eu não vejo o todo. Então eu preciso enxergar o todo. E essa é a nossa dificuldade, a gente só olha um ponto. Aí está tudo errado, né? Vamos imaginar e fazer a seguinte reflexão agora, dentro do que você falou e do que nós estamos analisando. Se existe no universo um ser que é o criador do universo, que é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, e nos cria com uma finalidade, que é chegarmos à perfeição. Tudo que nos vem é bom e não ruim. A nossa leitura é que é equivocada. Então, o Apocalipse quer dizer revelação, tudo vos será revelado. Aliás, Jesus disse isso também, né? Não há nada oculto que não vos será revelado. Agora, é revelado para quem quer, para quem busca, para quem se propõe, para quem se dispõe. Não para aquele que está acomodado. Aquele que está acomodado ainda vai ficar acomodado e vai sair na base do empurrão. Agora, aquele que se propõe à busca, ele vai entendendo essas coisas de uma forma muito mais clara. Quando a gente sai do nevoeiro, o nosso horizonte amplia. Você tem toda aquela abertura à sua frente. Quando você está preso no nevoeiro, você não enxerga nada. Então a gente precisa sair do nevoeiro e de encontro à luz. Pode ter certeza que a compreensão muda e muda muito. Sim, e eu aqui conversando contigo, vejo que tem a palavra gratidão aí na tua parede, que é uma palavra que ela resume todas as experiências que nós temos oportunidade de ter, né? Tudo é gratidão, porque tudo é uma oportunidade, né? Olha só, a quem mais tem, mais será dado. Sabe quem disse isso? Jesus. Né? Então, quando a gente começa a entender essas coisas, nós vivemos a gratidão. A tudo e a todos. A tudo e a todos. Porque tudo aquilo que nos vem é bom. Muitas vezes não é bom para o ego, mas é bom para o eu. E o eu é o espírito imortal. Essa experiência é necessária e vai fazer um bem. Então, por isso que nós necessitamos da gratidão, porque a gratidão nos conecta com essa energia maior, que na realidade tem muito a ver com o que nós estamos falando. Terás vida e vida em abundância. Imagina que maravilha. As pessoas não buscam abundância? Porque ela busca fora, mas a abundância está dentro dela. A real abundância é essa que você está dizendo, né? Não a abundância puramente material, né? Não. Quando ela entender isso e viver isso, tudo na vida muda. Muito bom. Roberto, para a gente poder encerrar aqui a nossa matéria, excelente, inclusive, esse bate-papo que nós tivemos, uma mensagem que possa, nesse momento, sintetizar, né, algo que obviamente você esteja sentindo através dos estudos, né, que você esteja querendo também compartilhar com as pessoas, para que a gente possa formar uma egrégora de pensadores, de pessoas que buscam conhecimento, que buscam uma lapidação, para que as pessoas também possam sintonizar com tudo isso. Então, voltando nesse próprio assunto que a gente estava concluindo aqui, que nós comentamos sobre a gratidão, para deixar para todos nós, vamos cultuar e cultivar esse sentimento de gratidão. Porque aquele que mais tem, mais será dado. Isso é da lei, é do universo. O universo conspira a nosso favor. E quando nós entendermos todo esse processo dessa lei maravilhosa, que a vida nos nutre o tempo todo, e eu necessito me nutrir dessa energia positiva, e eu tenho uma força que eu desconheço, mas que está em mim, pois Deus habita em mim, então tudo posso e tudo irá acontecer. Mas a questão é entender primeiro que eu
sou a vida, porque Deus me deu a vida, e em Deus não tem morte. Em Deus nós vamos crescer, desenvolver, evoluir, viver e ser felizes. Então, que todos nós possamos estar nessa amplitude de entendimento, de conhecimento, e sermos felizes agora e sempre. Essa é a minha mensagem. E gratidão pela mensagem, pelo teu tempo, pelo conhecimento, pela energia, pelo suporte. Tenho certeza que as pessoas receberam e com certeza vão compartilhar isso de uma forma muito feliz, sabe? A felicidade sempre, ela vem, a gente busca, né? Em pequenas situações, em pequenas conversas, em pequenos atos. E a todos que gostaram desse vídeo, eu convido a conhecerem o canal Caminho da Luz Boituva, que estará aqui na descrição, onde algumas palestras já estão gravadas, algumas mensagens já estão gravadas, e assim vocês vão poder também acompanhar os demais conteúdos ao longo aí do nosso ano, ao longo da trajetória desse centro espírita. Lembrem-se de compartilhar o vídeo, de curtir e de entrar em contato aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo, para falar com o Rafael Molina, para conversar a respeito de outros temas. Entrem aqui na aba Seja Membro, para que você possa entrar em contato e receber informações de forma privilegiada. Roberto, gratidão, grande abraço. Eu tenho certeza que outras oportunidades estarão aí à disposição para a gente bater mais alguns papos. Estaremos à disposição. Um grande abraço. Obrigado.